Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Ranucci, o professor que vai trazer para vocês o estudo de caso da disciplina de Biologia Celular e Molecular. E hoje a gente tem um estudo de caso bastante interessante aqui, mais aplicado à área da Biologia Molecular. Algumas coisas relacionadas a uma bactéria chamada Salmonella que causa doenças aí nos seres humanos. Vamos lá? Então, o estudo de caso, utilização de PCR na identificação de salmonela. Mas o que é esse PCR, né? A gente vai entender ali durante essa aula, a gente vai fazer uma pequena introdução para compreender alguns itens para poder aprofundar no artigo que eu trouxe para a gente discutir. Antes de começarmos, tem uma mensagenzinha que eu gosto bastante, que é de Albert Einstein. Fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade, ou seja, se você fica ali querendo alcançar um objetivo, mas não sai do lugar, você esquece que você não vai chegar lá. Essa mensagem ela mostra pra gente que se a gente se movimentar e for atrás dos objetivos, sair do nosso conforto, a gente consegue chegar onde a gente quer. Vamos lá então. Os objetos de aprendizagens, ou o que a gente espera entender aqui nesse estudo de caso? A gente vai revisar rapidamente o que é material genético, o que é um DNA. Nós vamos compreender o processo de biologia molecular, a gente vai ver o que é PCR e a gente vai falar rapidamente também o que é uma eletroforese e aplicar os conhecimentos de biologia celular e molecular na identificação de micro-organismos, nesse caso, a bactéria Salmonella. Então, estudo de caso. Se vocês forem dar uma olhada no livro de vocês, esse estudo de caso está relacionado com uma parte do livro, que é lá no finalzinho, na unidade 5, quando já começa a tratar da biologia molecular, ok? Então, tudo isso que a gente vai tratar aqui, também vocês encontram ali de forma mais aprofundada as técnicas no livro de vocês. Antes de iniciarmos, então, vamos aprender brevemente alguns tópicos sobre biologia molecular, porque agora é o momento que alguns de vocês iniciam esse contato com a biologia celular e molecular. Algumas coisas foram vistas lá na época do colégio, mas aqui a gente começa a dar uma aprofundada. Ok? Então, antes da gente começar a falar do nosso processo, a gente vai entender alguns itens. Primeiro, teoria celular. O que é a teoria celular? Ela traz que todo organismo vivo é composto por células, que são unidades funcionais, estruturais, que se originam de outras células por meio de divisão. Ou seja, tudo que é vivo, bactéria, protozoário, alga, humano, animal, vegetal, tudo isso é ser vivo. E todos são compostos por células, seja uma única célula, ser unicelular, ou múltiplas células, um ser multicelular. E essas células, todas elas apresentam material genético. Então, as técnicas que a gente vai falar aqui, elas conseguem ser aplicadas a qualquer tipo de ser vivo. Todas as células possuem basicamente a mesma composição química. Esse é o motivo pelo qual a gente consegue aplicar a mesma técnica em algumas células. Um exemplo é o DNA. O DNA, embora tenha sequências diferentes entre os organismos, que vai dar as características de cada espécie, ele tem a mesma composição química. Por isso eu consigo aplicar essa técnica de PCR e eletroforese em vários grupos de seres vivos. Todo o metabolismo, energia da célula, tudo que ocorre dentro da célula, chama de metabolismo. Então, tudo isso ocorre na célula. A replicação do DNA, que a gente vai falar aqui, ela é um processo de metabolismo. É um momento na qual a célula replica o seu material genético para produzir novas células. E a gente consegue fazer a replicação de partes desse DNA pela técnica de PCR, que a gente já vai entender, ok? Então, a gente consegue replicar processos naturais da célula. Toda célula contém informações genéticas que são passadas para as novas por meio da divisão. De onde vêm essas informações genéticas? Dos genes. Os genes estão onde? No DNA. Então, a técnica que a gente vai ver aqui, ela isola esse gene que está nesse DNA gigantão aí. Então, por exemplo, o ser humano ele tem aproximadamente 23 pares de cromossomos e aproximadamente 25 mil genes. Então a gente consegue fazer uma copiazinha só daquele gene pequenininho que está naquela posição. E a gente vai ver isso dentro da bactéria. Então vamos lá. Material genético. Existem de dois tipos, o DNA e o RNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, contém as informações para a construção de células, para o metabolismo da célula, que vai levar às características do ser vivo.
ok? Então o DNA ele é a molécula grande que carrega toda a informação genética de um ser vivo, daquele grupo de seres vivos. O RNA, ou ácido ribonucleico, é formado a partir da molécula de DNA, que eu chamo de transcrição, ou seja, lê-se um pedacinho do DNA e faz uma cópia transcrita desse material, ok? E ela tem diferentes funções, aí pode ser um RNA transportador que transporta aminoácido, que vai fazer parte do ribossomo, que vai sintetizar proteína, o RNA mensageiro que tem a mensagem para a produção de proteínas, que não é o intuito desse na nossa aula. A gente vai ficar preso aqui, ó, no DNA. Então o DNA, só voltando aqui, ó, o DNA, se vocês observarem, tem ali, ó, adenina, timina, citosina e guanina. O que é adenina, timina, citosina e guanina? São as bases nitrogenadas, que a gente aprende lá na escola ainda e depois revê no ensino médio de forma aprofundada. A gente sempre tem lá adenina grudada com timina, citosina sempre grudada com guanina e forma o DNA que parece uma escadinha, né? Então, esse material genético é composto dessas 4 moléculas aí. E essas moléculas, elas são as mesmas que tem em todos os seres vivos. O que diferencia entre um ser vivo e outro? A sequência desses milhões de moléculas que se repetem ao longo do DNA. Então, o nosso DNA, se a gente pegar, ó, esse aqui é o DNA que a gente encontra na célula, e aqui, ó, dessa parte para a esquerda, vocês estão vendo que o DNA está se duplicando. Ele está criando novas cópias. E essas cópias são feitas a partir da fita antiga de DNA. Então, a gente tem uma maquinaria aqui dentro funcionando, ok? A gente tem aqui, ó, uma essencial, que eu chamo de DNA polimerase. O que é a DNA polimerase? Que ele está sendo representado por esse retângulo amarelo aqui. Essa DNA polimerase, ela está lendo uma parte do DNA que se abriu, está vendo? E fazendo a cópia, complementando. Então, DNA polimerase. Poli, muitos. Polímero, muitas repetições. De quê? Adenina, timina, citosina, guanina. Ase significa enzima. E DNA é DNA. Então, DNA polimerase, ou seja, é a enzima que polimeriza, constrói uma parte de DNA. E a gente consegue extrair isso aqui de células e trazer para o laboratório para fazer cópias de DNA no laboratório, in vitro, em aparelhos, ok? O que a gente precisa aqui mais para construir DNA? Os nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles vão sendo ligados aqui, ó, pela polimerase e construindo a parte ali do DNA. Então, eu preciso da polimerase, que constrói DNA, e os nucleotídeos, que a polimerase vai inserir nessa fita antiga aqui de DNA, certo? Então, eu tenho esses 2 principais fatores para síntese de DNA. Existem outros aqui, DNA ligase, primer de RNA e DNA primase. O que é esse primer de RNA? Professor, por que o RNA está fazendo no meio do DNA? Ele é um pedacinho de RNA que se liga aqui no início, de onde abriu o DNA. Para que serve o primer de RNA? Ele é um sinalizador. Ou DNA polimerase é aqui que você tem que começar. Então, o primer de RNA, ele sinaliza para a polimerase começar a construir um DNA. De forma sintética, é assim que funciona. O DNA se abre, a gente tem o primer que se liga e a polimerase que vai construir. Existem outras aqui, topoisomerase, helicase, várias outras. Só que não é o intuito aqui agora. A gente precisa dessas 3 para a gente entender a forma como a gente faz isso em laboratório. Então, em laboratório, eu repito isso, mas eu não faço cópia do DNA inteiro. Eu vou copiar um pedacinho do DNA, um gene, isolar aquele gene. E eu faço isso pela PCR, que é a sigla em inglês de reação em cadeia da polimerase. Ou seja, a polimerase que polimeriza, constrói DNA, vai em cadeia, em vários ciclos, construir fragmentos de DNA. Olha que interessante aqui então. O DNA está aqui em cima inteiro, tá vendo? A gente põe ele num aparelho, extrai ele de um micro-organismo, de um tecido,
coloco ele em um aparelho que aquece e desnatura o DNA. E olha o que aconteceu aqui, ele abriu. O que eu preciso agora? Eu preciso daquela molécula que sinaliza o início da síntese, que é essa daqui, ó, que é o primer de RNA. O primeiro, né? Os primers sigam na molécula que abriu. O que acontece agora? A polimerase liga no primer. E olha o que a polimerase vai fazendo aqui, ó, construindo DNA, certo? Só que ela não constrói o DNA inteiro. Por quê? Os primers são feitos em laboratório para flanquear, ou seja, ficar ali no início e fim de um gene. Então o primer ele sinaliza o começo e o final ali de um gene, certo? Por isso que a gente não copia o DNA inteiro, apenas o gene. Então a polimerase ela vai se conectar somente onde tem o primer. E o primer que eu sei que foi colocado ali se liga naquele gene X em específico. Eu vou fazer a cópia daquele gene. E esse ciclo que vocês viram à esquerda se repete por 35 vezes. Vão ser feitas mais de 1 bilhão e 300 milhões de cópias. E quando a gente vê ó, um fragmentozinho feito em PCR, ó, no primeiro ciclo, tem 2 cópias, segundo ciclo 4 cópias, terceiro ciclo 8, quarto ciclo eu já botei ali 16 e assim sucessivamente. Isso vai crescendo de forma exponencial, ok? Então o que eu preciso na PCR? Do DNA, que eu quero isolar o gene, do primer, daquele gene específico, e os nucleotídeos e a DNA polimerase, que vai sintetizar e construir um novo DNA. Fechou? Então a gente consegue em laboratório fazer isso. Aí eu fiz milhões de fragmentos. Mas e como que eu sei se esse fragmento realmente foi criado? Como que eu consigo ver, professor, se isso aqui eu tenho dentro do nosso... daquele aparelho, naquele tubinho naquele aparelho? Aí eu vou para uma outra técnica, que eu chamo de eletroforese em gel de agarose. Quem nunca viu essa imagem, né? À direita aqui em livros, em documentários, em séries de investigação, né? Mas a eletroforese é uma coisa bem simples. A gente faz um gel, que é isso que vocês estão vendo aqui à esquerda, branco. Isso é um gel de agarose. Ele parece uma gelatina. Só que ele é um pouco mais firme. A agarose é tirado de uma alga, tá bom? Aí, vocês estão vendo que tem pocinhos, furinhos? Então, quando essa agarose ela fica rígida, ela polimeriza, né? Enrijece, esses pocinhos já estão feitos. E dentro de cada um desses pocinhos, eu vou colocar uma amostra. Vamos dizer que eu fiz 10 PCRs de DNAs diferentes. Então aqui ó, no pocinho 1 eu vou colocar uma amostra, no pocinho 2 outra amostra, no pocinho 3 outra amostra e assim por diante. E eu coloco esse gel em uma fonte. Eu mergulho ele nessa cuba, né, nessa pote que vocês estão vendo aí transparente de acrílico. E aqui dentro eu coloco uma solução tampão, que é uma solução cheia de sais que vai permitir a corrente elétrica passar por ali. Eu coloco um eletrodo aqui embaixo, ó, esse é o positivo, e aqui em cima o eletrodo negativo. Como o DNA tem carga negativa, o pocinho que está aqui em cima, ó, as amostras que estão aqui em cima, elas vão correr para o polo positivo. Se ali dentro tem a amostra, se ali dentro tem o DNA amplificado, ele vai correr e eu vou conseguir ver ele. O que eu faço depois? Eu pego esse gel que eu não estou vendo nada e eu coloco em um transluminador, que é nada mais do que uma mesinha com luz UV embaixo e a gente consegue ver. Olha lá, brilhando. Então aqui ó, é um fragmentozinho de DNA que foi amplificado. Aqui embaixo, outro fragmentozinho de DNA que foi amplificado. Prof, mas como você sabe que é o fragmento que você quer? Porque está vindo aqui do lado que parece ter uma escada. Isso daqui aí é uma amostra que a gente põe no primeiro pocinho, que a gente compra. E cada barrinha dessa corresponde a 100 pares de base, 200 pares de base, 300 pares de base. E a gente tem tamanhos. O que são os pares de base? Adenina, timina, citosina e guanina. Ou seja, o tamanho daquele gene, daquele fragmento. Certo?
Então a gente viu o que é PCR. Para que serve PCR? Amplificar material genético, gene. E para que serve a eletroforese em agarose? Para a gente ver se aquele gene foi amplificado. Simples assim. Agora a gente vai para o nosso estudo de caso. Tem um trabalho que ele é bem legal. No final eu deixei o link para vocês acessarem e pesquisarem o trabalho, que é esse daqui, ó. Detecção de salmonela, SPP, que é salmonela do gênero salmonela, mas ainda não tem uma descrição ali científica, por meio da reação em cadeia da polimerase, ou seja, eles vão detectar salmonela amplificando DNA da salmonela em ovos comercializados em Fortaleza, no Ceará. Ou seja, eles vão detectar, através de uma técnica molecular, a PCR, se aqueles ovos que estão sendo comercializados estão contaminados com a bactéria salmonela. Certo? Então vamos entender esse artigo. Ó. O ovo, ele é econômico, ele é uma proteína barata, ele é mais barato do que a carne de bovina, suína, peixe ou de ave. Ele é nutritivo, ele é fonte de proteínas principalmente. Ele substitui muito bem a carne e se tornou um hábito alimentar na mesa do povo brasileiro. Muita gente come acompanhando ali a refeição do almoço, do jantar, no café da manhã, o pão com ovo, né? Então, ele é muito nutritivo. Segundo a União Brasileira de Avicultura, o consumo nacional por habitante é de 168 unidades de ovo por pessoa por ano. Isso é um dado lá de 2013, tá? Então, isso é a média de brasileiro por ano. É claro, tem pessoas que comem mais, pessoas que comem menos, mas isso é uma média. Ok? E aqui levando em consideração não é só o ovo que você frita ou que você cozinha, o bolo que você faz que vai ovo, o pão que você faz que vai ovo, as massas em geral. Então, quais os nutrientes? Riboflavina, vitamina E, vitamina B6, vitamina A, ácido fólico, colina, vitamina K, vitamina D, vitamina B12, extremamente importante aí para o desenvolvimento infantil, né? A gente chama de vitamina da inteligência, que ajuda na estruturação e conexão neural. E minerais. Quais são os minerais? Zinco, cálcio, selênio, fósforo e ferro. Então, ele tem muita coisa, ajuda muito. Uma coisa bastante importante, o ferro, que está relacionado lá com a falta de ferro relacionada com a anemia, certo? Só que olha essa imagem que eu trouxe para vocês, né? Ovos podem estar contaminados, principalmente com a salmonela, que é uma bactéria que a gente pode encontrar no trato digestório lá de aves. Como as aves têm cloaca, ou seja, o oviduto ali que seria a região da vagina da galinha, ele sai junto do orifício das fezes, eu chamo de cloaca. Então é o único orifício onde eu tenho a saída de fezes, das excretas e do ovo, certo? Então, como ela passa pelo mesmo local, pode ter contaminação. Por isso que fala, quando você vai lá pegar o ovo, não fica lavando o ovo, você pode espirrar, ele estiver contaminado de salmonela na sua pia. O ovo já vem pré-lavado lá da indústria, tá? Esse ovo, então, quando você quebra o ovo e vai fritar, o ideal é deixar fritar bem. Por quê? Geralmente, a contaminação está na casca. E é isso que ele vai mostrar nesse trabalho. Quando a gente quebra o ovo, a gente enfia o dedo e quebra a casca para dentro do ovo. Se tiver salmonela na casca, vai pegar no ovo. Depois que quebrou o ovo, o ideal é lavar as mãos, certo? É considerado um dos principais alimentos envolvidos em surtos de doenças transmitidas por alimentos, principalmente salmonelose. Quem nunca escutou falar, nossa, tá calor, tem ovo na maionese? Não come a maionese com ovo. Gente, não é aquela salada de batata, né, a maionese com ovo cozido, se estiver bem cozido. É aquela maionese feita com ovo cru, aquela maionese branca, cremosa, feita com ovo cru. Essa sim tem o perigo de salmonelose e é a mais gostosa, tá bom? Hoje, para fazer maionese, utiliza-se ovos pasteurizados. Daí não tem perigo de contaminação. Então, o gênero salmonela, que são esses bastõezinhos que vocês estão vendo aqui de cor rosada, avermelhada,
São enterobactérias, elas são da família Enterobacteriaceae, estão dentro do trato digestório. Possui 2 espécies capazes de causar danos e doenças sérias em humano. A Salmonella bongori e a Salmonella entérica, chamada também de Salmonella enterides e Salmonella typhimurium, certo? Então, o que esse estudo ele vai fazer? Qual que é o objetivo? Identificar essas salmonelas causadoras de doenças. Então, o gênero Salmonella são bacilos, bactérias em formato de bastão, gram-negativos, já vamos entender, com condições ideais para multiplicação em pH em torno de 7, pH neutro. Temperatura de 35 a 37 graus, concentração de sal abaixo de 9%, condições ideais do nosso organismo para o desenvolvimento dessa salmonela, certo? Então, o que é a gram-negativa e positiva? Vamos entender. Aqui eu tirei um pedacinho da membrana ali circular da bactéria, membrana plasmática. Bactéria gram-negativa tem uma membrana, uma parede celular e uma membrana, certo? Bactéria gram-positiva tem uma parede celular bem espessa e apenas uma membrana plasmática. E por que chama negativa e positiva? Porque depois que você cora essa bactéria, elas ficam com cores diferentes. Cada pintinha daquela que vocês estão vendo dentro dessa imagem é uma bactéria. Está vendo que a gram-negativa é rosada? E a gram-positiva ela é roxinha? O que é negativa e positiva? É negativa para o corante e positiva para o corante. Negativa para o corante, ela fica mais clara. Positiva para o corante, ela fica mais escura. Por quê? O corante pega aqui, ó, nessa parede celular. Parede celular menos espessa, gruda menos corante, fica mais claro. Parede celular mais espessa, pega mais corante, fica mais escura. Por isso que é negativa e positiva. Negativa para o corante, positiva para o corante. Professor, mas o que é gram? É o nome do cara que desenvolveu a técnica, tá bom? Então elas são gram-negativas. Elas têm aqui ó, uma boa resistência devido a terem 3 barreiras para chegar no seu interior. Então, a salmonela possui grande número de genes que são determinantes para a manutenção da doença. Gene que vai produzir proteína que está lá na parede celular, que está na membrana celular. Gene para N funções dentro da célula. Alguns são codificados por grandes agrupamentos, conhecidos como Salmonella Pathogenicity Islands, ou seja, são ilhas de patogenicidade da salmonela. São pedaços de genes, de DNA, que são vários genes, todos eles relacionados com o desenvolvimento da salmonelose. Produzem proteínas tóxicas, substâncias tóxicas para o nosso organismo, que vão causar prejuízo. Só que ó, dentro do grupo de genes pertencentes a esse grupamento, chamado de SP1, o operon INVA, INVB e INVC, ou seja, são 3 genes, transcrevem 3 genes relacionados, os quais são fundamentais para o início da invasão das células no tecido epitelial do hospedeiro. Ou seja, as bactérias que são patogênicas, elas têm esses 3 genes, INVA, INVB e INVC. As salmonelas que não são patogênicas não têm esses genes. Então, olha lá, como que eu vou fazer para identificar salmonela numa miscelânea de bactérias? Se eu identificar 3 genes, INVA, INVB e INVC. Como que eu faço para identificar esse gene? Fazendo a PCR, copiando esses genes lá dentro, certo? Aí, se aparecer cópia lá no gel de agarose, significa que eu tenho a salmonela que causa a doença. Olha que legal, então. Salmonelose é uma contaminação por alimentação e feco oral, certo? Não somente pela alimentação de ovos, organismos, alimentos contaminados, como hortaliças, mas também, às vezes, a mão suja coloca na boca. Criança tem muito esse hábito, né, de coçar a região anal e colocar na boca. E isso pode fazer essa transferência de salmonela para a boca se a criança estiver contaminada.
No homem, as bactérias colonizam o trato intestinal. Há um aumento da secreção de água e eletrólitos, provocando os quadros entéricos entre 8 e 48 horas após a ingestão. Ou seja, de 8 a 48 horas você já começa a ter o sinal de salmonelose se estiver contaminado. Ok? E o que é isso aqui? A secreção de água e eletrólitos. Você elimina por diarreia. É uma forma do teu corpo tentar liberar, tirar aquilo que está causando mal. E a redução de água e eletrólitos vai fazer você ficar desidratado. Ficando desidratado, causa prejuízos para o organismo e são outros problemas fisiológicos. No Brasil, a salmonelose foi responsável por 1.525 notificações de surtos. Não significa que são pessoas, são surtos. Quem nunca escutou falando assim, nossa, lá naquele restaurante teve um surto de intoxicação alimentar. Pode ser salmonela ou Escherichia coli, são as mais comuns. Em síntese, a contaminação de produtos agrícolas por enterobactérias, bactérias que acometem o trato gastrointestinal, constitui um dos maiores problemas da indústria de alimentos mundial, sendo a manipulação, o acondicionamento inadequado e as principais fontes de contaminação, certo? Então, a salmonelose pode não ser somente no ovos, mas lá no abate do frango também pode ter um surto de contaminação das aves por salmonela. Então, justificativo e objetivo. Por que eles fizeram esse trabalho? O processo de detecção convencional envolve métodos bioquímicos demorados e trabalhosos, que às vezes custam até mais caro e demoram muito tempo para se identificar. Isso dificulta o monitoramento da cadeia de produção, ou seja, métodos demorados é mais difícil de você monitorar, porque até você obter um resultado, aqueles ovos já ficaram lá aguardando para se você identificar se está ou não contaminado. Então isso atrapalha a cadeia produtiva, né, e o transporte rápido desse alimento. Então, a adoção de medidas de controle para a liberação em lotes estejam contaminados, né? Se você tiver, então, um método mais rápido, você libera mais rápido esse alimento, ele não fica estocado, as chances de degradação são menores. A necessidade de medidas imediatas no controle da salmonelose tornou a técnica em reação em cadeia da polimerase uma poderosa ferramenta. Por quê? Eu tenho a PCR e eu consigo ver se aquele gene INVA está lá dentro naquele alimento. Isso aqui não é só para ovo. Alimentos que estão lá na indústria, alimentos que estão lá no buffet de um restaurante, a gente consegue fazer essa detecção. O trabalho, então, teve como objetivo principal avaliar o nível de contaminação por salmonela em ovos de galinha e codorna, comercializados em Fortaleza por meio da técnica de PCR. Vamos lá, então? Como foi a metodologia desse trabalho? Análise molecular, PCR, da qualidade sanitária dos ovos de galinha, galos, a galinha comum, a poedeira que vocês estão vendo ali na imagem. E também da Coutunix japonica, que é a nossa codorninha, realizada no Laboratório de Bioquímica Humana da Universidade Estadual do Ceará, no período de janeiro a dezembro de 2014. Então, eles coletaram esses ovos para fazer as análises. Onde eles coletaram? No comércio de Fortaleza. Foram cultivados 1 grama de casca, e 1 ml de gema. Por quê? Eles queriam ver se tinha salmonela na casca e na gema do ovo, para saber se a contaminação ela estava somente na área externa do ovo ou também já estava na parte interna. E eles pegaram essa casca e essa gema e colocou num caldo chamado Luria bertani, meio LB. O que é esse caldo? É um meio de cultura. Proteínas, sais, açúcares estão ali dentro. E você coloca a casca e a gema. Se tiver uma bactériazinha, ela encontra o meio ideal para ela se desenvolver nesse meio de cultura. E elas vão crescerem, né? Vão se multiplicar. Daí, se elas se multiplicam, o DNA multiplica junto, certo?
cepas de Salmonella sp, Staphylococcus aureus e Escherichia coli foram utilizadas no ensaio para ver se a PCR estava sensível ao processo. Então, eles tinham a amostra de ovo, a amostra com Salmonella, que eles sabiam que já tinha, a amostra com Staphylococcus aureus, que também é uma enterobactéria, e a Escherichia coli. Eles queriam saber se eles conseguiriam identificar apenas a Salmonella e não os outros. O processo de extração de DNA genômico foi feito com uma técnica chamada fenolcloroform, ou seja, eles rompem a membrana celular da bactéria para extrair aquele DNA de dentro. Então, o que eles fizeram? Ovos brancos foram 6 grandes, 6 trincados, 6 sujos, total de 18 unidades. Vermelho, 6 unidades. E codorna, só 14 unidades, não tem classificação. Tá bom? Então, no total, foram ali 38 ovos analisados. O que eles fizeram, então? Vamos seguir a sequência. Pegou a gema, pegou a casca, colocou no meio de cultura. As bactérias cresceram enlouquecidamente ali dentro. E agora o que eles fazem? Extrai o DNA. Agora tem o DNA. Se eu tenho DNA, o que eu faço? PCR. Eles vão amplificar quem? O gene INVA. Por que o INVA? Eles vão tentar ali amplificar o gene INVA porque é ele que tem na salmonela que causa a doença. Se não aparece o gene INVA, significa que aquele ovo não está contaminado. Como que eles fizeram a amplificação do gene? Através da PCR, certo? E olha o tamanho desse gene INVA, 284 pares. A sequência desse DNA, desse gene, tem 284 pares, certo? Então, eles fizeram a amplificação do gene INVA, de Salmonella typhimurium. Depois disso, amplificou, fez a PCR, o que eles fazem? O gel de agarose. Para quê? Para ver lá naquele gelzinho se tem ou não aquele gene. Se tiver o gene, positivo para Salmonella. Certo? A especificidade dos oligonucleotídeos foi testada por PCR utilizando os parâmetros de DNA genômico extraído de bactéria não relacionada, tais como Salmonella aureus e Escherichia coli. Ou seja, isso que vocês estão vendo aqui embaixo nessa tabelinha, eu chamo de primer. Lembra lá do primer que sinaliza o local que a polimerase tem que começar a construir DNA? Eu coloco isso daqui junto com o DNAzinho lá no aparelho, junto com a adenina, timina, citosina e guanina, junto com a polimerase. Se eu coloco aqui, DNA de Salmonella aureus e Escherichia coli, e ele não amplificar, significa que essas duas bactérias não têm o gene. E elas foram usadas como um controle para saber se esse primer estava correto, certo? Por quê? O primer tem só na Salmonella typhimurium, que causa a doença. Ok? Se não apareceu aqui, significa que está tudo certo. E o que eles viram então? Os métodos analíticos para a pesquisa de Salmonella em ovos e outros produtos definem como sendo o diagnóstico bacteriológico de isolamento e identificação do agente na técnica oficial recomendada. Ou seja, eles fazem isolamento da bactéria, faz análise daquela bactéria, são análises bacteriológicas, microbiológicas, mais demoradas. Existem várias técnicas aí que vocês conseguem identificar, que é trabalhado na área da imunologia. Muitas pesquisas têm sido realizadas visando introduzir metodologias rápidas e sensíveis, como a PCR, que tem sido a mais aceita no diagnóstico de salmonella em ovos e outros produtos, porque é uma técnica 100% eficaz, certo? E essa técnica de PCR ela pode ser aplicada para vários tipos de doenças, para várias bactérias, vários vírus, certo? Tanto que para a identificação de vírus também é utilizado o PCR. Para a detecção de especificidade do ensaio PCR, foi inicialmente testado, então, o DNA de genômico de cepas padrão de salmonella. Por quê? Eles queriam saber se aquele primer ia funcionar. Eu tenho a bactéria que é a salmonella. Se aquele primer amplificou, significa que está tudo bem. Agora eu posso testar.
certo? Vamos lá então, ó. Isso daqui é a parte principal do trabalho. Já está no finalzinho. Observa essa imagem. Só me escuta, ó. A gente extraiu o DNA da bactéria, a gente amplificou o gene da bactéria e a gente correu o gel de agarose. Isso que vocês estão vendo é uma foto de um gel de agarose. Olha ali o que está escrito na figura 1. Especificidade do ensaio de PCR para amplificação do gene INVA em diferentes cepas bacterianas. Os produtos amplificados com os oligonucleotídeos específicos, os primers, para a salmonela, foram analisados em gel de agarose 1,5% e depois visualizados o transiluminador UV, ou seja, aquele aparelho de luz UV. E observa a imagem. Olha lá que vai aparecer. Tá vendo aquela setinha amarela que apareceu? Aquela primeira escadinha que vocês estão vendo aqui, ó, M, é o marcador molecular. Lembra que eu falei que isso aqui a gente compra da empresa laboratorial e coloca aqui e ele separa em vários pedacinhos brancos? Essa primeira aqui, degrauzinho da escada, tem 100 pares de base. É algum fragmento de tamanho de 100 bases. O segundo tem aproximadamente 200. O terceiro, aqui, ó, 300. E assim por diante. Ok? Então, é isso que significa aquela barrinha. Tamanho do fragmento de DNA. Olha isso aqui agora. Apareceu lá uma bolinha vermelha. É a nossa amostra 1. O que ela tem? DNA de E. coli. Escherichia coli tem o gene INVA? Não. Quem que tem? Salmonella. Então significa que aquele primer que foi feito tá bom, porque ele não tá pegando salmonella, tá vendo? Ó, não tem nenhuma barrinha aqui da salmonella na mesma altura. Não tem, certo? Ele amplificou um outro material aqui que não é o gene INVA. Por quê? O gene INVA tem 284 pares de base. Ele vai estar com uma barrinha próxima dos 300. Olha o item 2 e 4. Tá vendo? O gene INVA tem 284 pares de base. E olha a altura que esse daqui está, ó, perto dos 300. Se ele está perto dos 300, opa, perto dos 300 ali já é o 284. Então a amostra 2 e a minha amostra 5 tem o gene INVA. A minha amostra 2 e a minha amostra 5 tem salmonella. Então a minha amostra 2 aqui, ó, comprovou, tem a salmonella que causa doença ali. Minha amostra 5 também. 2, 3, é a 4, né? O professor falou 5. É que de onde o professor está aqui parece que é a 5. Não, mas é a 4. 3, item 3 lá, ó. A amostra contendo DNA de Salmonella aureus. Olha aqui no item 3. Não foi amplificado nada. Por quê? Não é a salmonella que a gente que causa doença. É uma outra salmonella que não causa doença humana. Certo? E olha lá, a 6. A amostra de ovo, que tem salmonella. Lá daquele meio de cultura que foi feito do ovo. Então essa amostra 6 aqui, ó, ela tem salmonella. Certo? Deu positivo. E eu posso agora testar em escala isso daqui. E a amostra, a última, a amostra 6 não, é a 5. Perdão, que deu salmonella. A amostra 6, que é a última, ali, não deu nada. Aquilo eu chamo de controle negativo. Ou seja, é um local que eu coloco todo o meu material lá na PCR, mas eu não coloco o DNA de ninguém, só para saber se não está contaminada. Certo? Então a gente viu aqui que, ó, a PCR consegue identificar o gene INVA e acusar que naquela amostra tem salmonella. Certo? Então, ó, RAM 92 já detectaram 262 cepas de salmonella das 630 testadas por meio de PCR, obtendo uma sensibilidade de 99,4% e especificidade de salmonella de 100%, mostrando para a gente que a PCR ela é segura,
ela é eficaz e ela é rápida. Uma PCR dura ali em torno de aproximadamente 1 hora, 2 horas, dependendo da quantidade de ciclo que você coloca e do aparelho. Dados de Santos lá em 2001 corroboram os dados, pois avaliaram a especificidade e a sensibilidade dos oligonucleotídeos, os primers. De quem? Do INVA. Em 9 culturas padrão de salmonela, em um fragmento de também 284 pares de bases. Mais um trabalho comprovando que essa técnica que foi realizada é eficaz. E a literatura estabelece como resultado positivo para a PCR de salmonela a amplificação de fragmentos de DNA com tamanhos pré-determinados para cada oligonucleotídeo. Ou seja, lembra, deixa o prof voltar aqui, lembra disso daqui? Então a literatura já estabelece isso daqui como sendo o primer ideal para a identificação de salmonela. É o primer que vai ligar lá no DNA, que vai amplificar para acusar o gene da salmonela. Certo? Olha isso aqui. Das amostras testadas, então, com PCR, certo? Detecção de salmonela em amostras de casca de gema e ovo. 2,6% dos ovos tinham contaminação na gema e 5,3% dos ovos analisados tinham contaminação na casca. Mostrando para a gente que a casca apresenta a maior contaminação porque é o que está em contato ali na saída com o trato intestinal da galinha, onde é encontrado a salmonela. Certo? E olha isso daqui. Ovo branco, casca contaminada, 2 cascas de 18 ovos. Gema não foi determinado, incidência de 11,1%. Codorna, 1 gema contaminada de 14, incidência de 0,1%, certo? Existem outros autores, Flores, 2003, Campelo, 2012, Herdegul, 2004, que vocês podem pesquisar esses artigos para ler depois. Fizeram amostras maiores, de ovos. E também encontraram contaminação de até aproximadamente 5% nesses ovos. Vamos lá, então, concluir esse trabalho? A técnica de PCR foi eficaz? Ela identificou aqui a salmonela na amostra de ovo? Sim. Então, a técnica de PCR, ela demonstra ser eficiente na detecção de salmonela, mesmo em análise realizada com primes de gene NEVA em outras bactérias. Ou seja, eu consegui identificar que esse gene tem só na salmonela que causa a doença e não em outras salmonelas. Por isso esse gene ele é bom para fazer a PCR na bactéria. Professor, eu quero fazer um trabalho ou li um estudo que ele traz um primer diferente ali para o outro tipo de gene. Por quê? Cada primer é para um gene específico. Ou seja, cada gene tem o seu próprio primer. Eles não se misturam. Então, se eu tenho aquele primer desse gene, pode ter milhares de genes naquele DNA. Só vai ligar e amplificar esse gene. Certo? Essa técnica pode agilizar os processos de análise de contaminação em diversos segmentos do ramo alimentício, sanitário e epidemiológico, ou seja, pode ser aplicado em buffet de alimentos, pode ser aplicado em locais de hospital, onde você precisa fazer detecção se existe ou não uma contaminação ali, não só para salmonela, para qualquer outra doença. Ok? Esse é o artigo, então. Aqui embaixo tem o link do artigo para vocês, mas se vocês digitarem lá na barra de pesquisa o nome do artigo, já vai abrir direto nele e vocês vão conseguir fazer a leitura do trabalho por completo, ok? Queria agradecer a paciência de vocês por terem ouvido a nossa palestrinha aqui, a nossa aula, o nosso estudo de caso. Espero que vocês tenham compreendido e busquem mais informações. Aqui é um caso, apenas um de milhares,
Quer aprofundar na molecular? Gente, tem muito vídeo, tem muita videoaula, tem as aulas ao vivo, as aulas conceituais, tem o livro, tem a biblioteca de vocês, né, a biblioteca virtual de vocês, na qual vocês podem explorar o quanto vocês quiserem, ok? Um beijo para vocês, aguardo nas próximas. Até mais!